Fala, meus amigos, a paz de Cristo, como é que vocês estão? Quero dizer que eu estou muito feliz com os novos inscritos aqui no meu canal. E você ainda não se inscreveu? Então inscreva-se aí, me dá essa moral, compartilhe os vídeos, curta, comente aí também para me saber da onde você está comentando e se essa palavra falou com você. Vamos fazer um acordo? Se essa palavra falar com você, que é a palavra de Deus, a primeira pessoa, depois que você terminar de ver e ouvir o vídeo, é a pessoa que você deve compartilhar essa palavra, tá bom? Vamos fazer esse acordo? Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Vamos ficar junto aqui, vamos crescer na graça e no conhecimento. Aqui eu não falo de teologia, apenas uma palavra para abençoar a tua vida, uma palavra que vai direcionar a tua vida, que vai encher a tua alma e o teu coração. E assim como eu preciso, você precisa, certamente alguém precisa ouvir aquilo que Deus está falando através das nossas vidas. Então vamos avançar, crescendo na graça e no conhecimento. Temos aí alguns meses ainda até o final do ano e eu tenho certeza que Deus continuará nos abençoando, tá bom? Fica comigo aí nesse canal, esse canal foi feito, foi pensado para te abençoar. Muitas pessoas falavam para mim, ô Wagner, faz um canal, compartilha a palavra de Deus, e eu não queria, né, não pensava nisso, mas ouvi então, mudei de ideia, ouvi esses conselhos então e tô com esse canal aí há pouco tempo, mas é para abençoar a tua vida, é para compartilhar a palavra de Deus, eu quero transbordar da palavra de Deus que está dentro do meu coração para você. E você também, não fique apenas com você, compartilhe com alguém, seja um missionário, um evangelista da internet, um pregador da internet e Deus vai te abençoar. Eu tenho um tema para nós nessa oportunidade que é o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Vamos ler Lucas capítulo 8 e versículo 48? Não se preocupe aí se você ouvir, é um latido dos cachorrinhos, mas é os cachorrinhos aqui da vizinhança, tá bom? Lucas capítulo 8 e versículo 48, na versão NVI diz assim: então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Meus irmãos, meus amigos, em Lucas capítulo 8, do versículo 40 ao 56, nós vemos o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Essa passagem bíblica, ela nos apresenta duas situações que nos revelam que o poder de Deus ainda está presente e que ele ainda se importa com aqueles que vão até ele com atitudes de fé e de coragem. E eu quero falar dessas duas virtudes dentro desse texto e contexto, que é coragem e paciência. Essas duas virtudes, elas são importantes caso eu queira atrair o olhar de Deus de uma forma especial para a minha vida. No versículo 48 de Lucas capítulo 8, nós vemos que Jesus ele vai exaltar essa mulher acanhada por ter sido corajosa ao procurar o Senhor e a ajuda de Deus. Por que eu ressalto aqui a questão da coragem? Porque naquela época a situação da mulher do fluxo de sangue, ela era uma situação embaraçosa, ela era uma situação muito triste, era uma situação que excluía ela da sociedade, ela estava numa situação de impureza, então era uma situação embaraçosa e também impura. Levíticos capítulo 15, do versículo 25 ao 31, deixa claro que uma mulher, quando estivesse naqueles dias, nos dias impuros, que era considerado pela lei, ela não poderia andar publicamente, ela deveria ficar isolada, mas essa mulher, ela teve muita coragem, ela teve coragem de procurar Jesus, e a sua atitude, ela foi elogiada por Jesus ao invés de ser criticada. Observe que ela venceu a religiosidade da época, ela venceu a tradição da época, ela desobedeceu a religiosidade para poder alcançar aquilo que ela precisava alcançar, ou seja, essa virtude da coragem é importante caso você queira tomar posse das bênçãos de Deus na tua vida. Você precisa ter coragem para abandonar esse vício, você precisa ter coragem de se posicionar publicamente para que você alcance aquilo que Deus tem para você. Se você se acovardar, se você se intimidar, você não vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Então, Jesus ele vai elogiar a atitude da mulher do fluxo de sangue. E a cura veio instantaneamente. 12 anos de sofrimento cessaram de imediato, meus irmãos. Olha quanto tempo. 12 anos de sofrimento foi sanado rapidamente porque essa mulher teve coragem. Ei, eu não sei quanto tempo você está sofrendo. Eu não sei se é uma doença, Wagner, estou com uma doença há 10 anos, 15 anos. Se você tiver coragem de tocar em Jesus, de romper com tradições, de romper com qualquer coisa, com a timidez que seja, que possa
fazer com que você se aproxime de Jesus, você será curado, a sua cura será instantânea, assim como a mulher do fluxo de sangue. Outra virtude importante que eu encontro dentro desse texto que nós devemos ter é a atitude da paciência. Por quê? Porque o poder de Jesus ele sempre esteve disponível. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós precisamos entender isso. Mas além da virtude de coragem da mulher para alcançar a cura, a paciência também é importante, como nos ensina Jairo, o dirigente da sinagoga. Por que eu ressalto aqui que Jairo ele teve essa paciência extraordinária? Porque, veja bem, meus irmãos, o texto ali ele abre, e amigos que estão me ouvindo e me vendo, o texto de Lucas capítulo 8, se você ler desde o primeiro versículo, que é o versículo 40, nós vamos ver que é Jairo que está se prostrando aos pés de Jesus e ele está implorando para que o mestre vá até a casa dele, pois sua filha de 12 anos estava quase morta. Só que no caminho acontece algo inesperado. A mulher corajosa, essa mulher do fluxo de sangue, ela se aproxima de Jesus. E quando ela se aproxima de Jesus, ela é curada pela sua fé. Não foi Jesus que curou ela, foi ela que foi curada pela sua fé. Veja que dá um contratempo ali, e Jesus ele para entender o que estava acontecendo. Quando ele para, ele faz uma pergunta: quem me tocou? Pois Jesus ele entendeu que dele saiu virtude. Perceba que a fé da mulher, a coragem da mulher, faz com que saia virtude no mestre. Não foi Jesus que parou e foi até ela curar ela. Não, foi ela que tocou em Jesus, ela teve coragem. Então Jesus procura entender quem é que tocou nele com tanta fé que dele saiu virtude, dele brotou essa virtude. Olha que interessante. Então depois da questão resolvida, enquanto Jesus ainda estava falando, no versículo 49, chega uma notícia de que da casa de Jairo, de que não adiantava mais o mestre ir, pois a sua filha já havia morrido. Aí eu pergunto para você, qual é a voz que você está ouvindo? Daqueles que falam para você parar, desistir, pois todos recebem a cura e você não? Quem sabe o Senhor está trabalhando na tua paciência. Perceba que foi Jairo que se prostrou, foi Jairo que convidou Jesus para ir até a casa dele, só que naquele caminho até a casa de Jairo, uma mulher interfere no trajeto de Jesus. Ela é curada pela sua fé, sai virtude do mestre, ela recebe a sua cura, só que enquanto isso, a filha de Jairo está lá. E se não bastasse essa demora, chega uma notícia que não adiantava mais o mestre ir, pois a menina já havia morrido. Será que você consegue se alegrar enquanto Jesus cura outros, usa outros, ou você é impaciente? Por que eu falo isso? Porque Jairo não reclamou. Jairo não disse: Senhor, poxa, eu fui até o Senhor, me prostrei, me dobrei, orei, falei com o Senhor, e o Senhor fica dando atenção para essa mulher. Não, Jairo certamente, a Bíblia não fala aqui, mas Jairo certamente se alegrou com a cura da mulher. Jairo, na verdade, teve a sua fé ali reforçada, porque ele entendeu, ainda que o mestre demore, ele é poderoso para dar vida à minha filha. Jairo não reclamou, mas nós podemos depreciar do texto isso. E a gente percebe que muita gente perde a sua vitória, deixa de receber a sua vitória porque é impaciente. Jesus então valoriza a paciência de Jairo e diz: Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. É isso que diz o texto, ó, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Versículo 50 de Lucas capítulo 8. Ei, tenha paciência, Jesus nunca se atrasa. Algumas coisas que acontecem, parece que Jesus está demorando, parece que Jesus está retardando, mas Jesus sempre chega no momento certo. O relógio da providência divina não anda adiantado e nem atrasado. Deus sempre chega no momento certo. Nós precisamos entender isso. O milagre que Jesus operou enfatiza não apenas a autoridade de Jesus, mas também uma resposta de fé que honra a Deus. Quem sabe você precisa de coragem, como a mulher do fluxo de sangue. Quem sabe você precisa de paciência, como Jairo. O certo é, seja que você precisa de coragem ou paciência, Jesus não mudou. Ele ainda tem poder sobre a doença e sobre a morte. Creia nisso, Deus te abençoe. Quem sabe Ele está trabalhando em alguma dessas virtudes na tua vida, mas o certo é que Ele não mudou. Ele continua curando, salvando e para Ele não há impossíveis. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Marcos 9, 23 diz: se tu podes crer,
Tudo é possível ao que crer. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o teu filho, a tua filha. Senhor, eu não sei se ele precisa de coragem, se ela precisa de coragem como a mulher do fluxo de sangue. Não importa, Senhor. Ou talvez o teu filho, a tua filha que está ouvindo essa palavra, precisa de paciência. É alguém impaciente, Senhor, que quando vê as lutas, as dificuldades, começa a murmurar e reclamar. Perdoa o teu filho, perdoa a reclamação, a murmuração da tua filha. Senhor, e faz um milagre agora, pois a tua palavra diz que o Senhor não mudou, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós declaramos a cura do teu filho, nós declaramos a porta aberta, Senhor. Eu não sei o que eu não sei o que ela precisa, mas a tua palavra diz em Jeremias capítulo 23 e versículo 23, que tu és o Deus de perto e és o Deus de longe. Por isso, cura o teu filho agora, a tua filha agora, em nome de Jesus. Receba essa ministração na tua vida, ser curada agora, ser liberta agora dos vícios, em nome de Jesus. Que essa palavra direcione a tua vida. Ei, tenha coragem como a mulher do fluxo de sangue e tenha paciência como Jairo. Deus abençoe a tua vida.